Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ex-ministro Anderson Torres deixa a prisão e vai para casa com tornozeleira eletrônica. Botafogo vence Corinthians e retoma a liderança do Brasileirão. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, já está em casa depois de ser liberado da prisão. O Matheus Scavazini atualiza as informações para a gente. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite para você, Salsi. Anderson Torres chegou a esse condomínio em um bairro nobre de Brasília pouco depois das 9 da noite. Ele chegou no carro do advogado. Anderson Torres está com tornozeleira eletrônica e não pode sair de casa à noite e nem aos finais de semana. Também fica afastado do cargo de delegado da Polícia Federal e está proibido de usar as redes sociais. O ex-ministro da Justiça teve a liberdade provisória autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Anderson Torres ficou preso por 117 dias em um batalhão da Polícia Militar. Ele é suspeito de omissão durante os ataques à sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas atualizações. A Justiça do Distrito Federal condenou 2 homens acusados de tentar usar uma bomba para explodir um caminhão-tanque perto do Aeroporto Internacional de Brasília, em dezembro do ano passado. Alan Diego dos Santos foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão e George Washington de Oliveira Souza a 9 anos e 4 meses. Os 2 participavam de atos considerados antidemocráticos pelo Judiciário. Eles estão presos preventivamente e podem recorrer da decisão. A Petrobras registrou queda no lucro líquido do primeiro trimestre, mas manteve o pagamento bilionário aos acionistas. O Leonardo Ack tem os detalhes direto do Rio de Janeiro. Oi, Léo, boa noite. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Petrobras anunciou que o lucro líquido passou dos 38 bilhões de reais no primeiro trimestre, um recuo de 14% em relação ao mesmo período do ano passado e de 12% em relação ao último trimestre de 2022. Agora, ainda assim, foi mantido o pagamento de 24 bilhões e 700 milhões de reais aos acionistas. E, de acordo com a empresa, o recuo no lucro líquido reflete a queda do preço do petróleo no mercado internacional. Salsi. Obrigada pelas explicações, Léo. No segundo dia de compromissos nos Estados Unidos, o governador Tarcísio de Freitas se encontrou em Nova York com investidores dos setores de infraestrutura e energia. O objetivo é trazer para São Paulo projetos de energia limpa. Tarcísio ainda destacou o plano de emitir títulos estaduais para usar o dinheiro na recuperação de matas e reservas florestais. O Palácio do Planalto concentra esforços na aprovação do arcabouço fiscal, que é um conjunto de regras que tem como objetivo controlar os gastos públicos. E para evitar uma derrota no Congresso, o governo traça as estratégias para negociar com os parlamentares. O relator do arcabouço, Cláudio Cajado, esteve com o vice-presidente Geraldo Alckmin para apresentar o texto ao governo. O novo regime fiscal, ele é inteligente, porque ele atende à necessidade de termos um marco fiscal bom, estabelecendo a meta de redução de dívida. Isso vai ajudar na política monetária, traz segurança na política fiscal, ajuda indiretamente também o câmbio. A entrega do texto no Congresso estava prevista para esta quinta-feira, mas o relator prefere esperar o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltar dos Estados Unidos ao Brasil, para que ele ajude a costurar os últimos acordos que garantam a aprovação em plenário. O projeto deve ser apresentado na próxima terça-feira. Esse timing do momento de votarmos em plenário cabe ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e aos líderes partidários. Eu estou concluindo o relatório, ele ainda não está completamente finalizado, mas eu espero que com a chegada hoje do presidente Arthur Lira nós possamos já ter essa data para poder disponibilizar o relatório.
Aqui no Planalto, a tentativa de melhorar a articulação política com o Congresso continua sendo prioridade. A presidente do PT quer que seja criado um conselho para fazer a interlocução com os parlamentares, o que reduz a importância da Secretaria de Relações Institucionais, comandada pelo ministro Alexandre Padilha. Uma ala defende que Lula assuma a frente das negociações, outra, que ele só entre em último caso. Ontem à noite, o presidente orientou ministros a cumprirem as promessas que foram feitas aos parlamentares para garantir a aprovação do arcabouço fiscal. O ministro Padilha ouviu do PSD que os 3 ministérios que a legenda tem não garantem votos em plenário e que os parlamentares esperam que emendas sejam liberadas. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, decidiu reduzir para 7 dias a quarentena para ingresso de pessoas em territórios de indígenas isolados ou de recente contato. A decisão atende a um pedido do governo federal para agilizar a chegada de assistência de saúde nessas regiões. Segundo a União, a medida não coloca em risco os indígenas devido à redução do contágio da Covid-19 no país. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo anunciou o concurso público para a contratação de 15 mil professores. As provas foram marcadas para 6 de agosto. O que acontece é que hoje a gente tem um número, infelizmente, grande de temporários que eles não conseguem evoluir. Eles entram para dar aula nas escolas, no ano seguinte eles podem dar ou não dar e sempre no mesmo salário, que é muito perto do piso. Agora a gente abre essas 15 mil vagas no estado inteiro, que o piso é de R$5 mil, mas que uma vez que ele entre, ele vai progredindo na carreira até chegar em R$13 mil. E aí ele pode se aposentar com tranquilidade. A gente convida, que é os melhores professores. E a gente tem também a novidade na forma desse concurso, Fábio. Tradicionalmente, os concursos são somente prova. Então, professor de História faz prova de História, Química, prova de Química, Matemática e assim por diante. Agora, além da prova, que vai ser no dia 6 de agosto, a gente tem uma novidade que é a videoaula. Então, o professor vai gravar um vídeo para a gente, vai postar esse vídeo no site e a gente vai poder analisar como ele dá aula, a maneira que ele se comunica, o tom de voz, se ele é atraente para o aluno, se ele engaja o aluno durante aquela aula, o raciocínio, se a aula tem começo, meio e fim, o formato. Então, são informações muito importantes para a gente ter bons professores no estado. A educação, não só de São Paulo, mais uma vez, mas do Brasil como um todo, vem sendo manchada por esses atos de violência contínuos que têm se espalhado Brasil afora. O que vocês têm feito para que, de fato, a gente consiga coibir isso de uma maneira extremamente eficiente? Sim, Fábio, a gente tem tomado medidas principalmente sobre a saúde mental, A escola é um lugar de alegria, é um lugar de acolhimento, é um lugar gostoso. Então, a gente tem que, primeiro, cuidar desse ambiente. 3 medidas: 5 mil profissionais voltados à saúde mental, 550 psicólogos presencialmente nas escolas e 1.000 seguranças desarmados nas escolas para ajudar nessa questão. O empresário Elon Musk anunciou que vai deixar o comando operacional do Twitter. Em uma publicação, o bilionário sul-africano disse que uma mulher já foi contratada para o cargo de CEO e deve assumir em 6 semanas. Musk também afirmou que vai assumir o posto de presidente do Conselho de Administração da rede social e de diretor de tecnologia. No encerramento da 5ª rodada do Brasileirão, Fortaleza e São Paulo empataram sem gols na capital cearense. Já o Botafogo venceu o Corinthians e retomou a liderança. Logo no início do jogo, Tiquinho Soares colocou o time carioca em vantagem. Júnior Santos foi derrubado por Cássio dentro da área. Tiquinho Soares, de pênalti, fez o segundo do Botafogo. Ele é o artilheiro do Brasileirão com 5 gols. E no contra-ataque, em velocidade, Eduardo fez o terceiro e último da partida. O Botafogo lidera a competição com 2 pontos à frente do Palmeiras. No Couto Pereira, o Coritiba encarou o Vasco. Zé Roberto se antecipou à defesa e fez coxa 1-0. Depois do cruzamento, a bola bateu no jogador do Coritiba e ficou fácil para Eric Marques empatar. Final 1-1, o Coritiba é o vice-lanterna e o Vasco o 14º. A Espanha aprovou uma lei que proíbe trabalhos ao ar livre durante o calor extremo. O objetivo é proteger trabalhadores como os do campo e profissionais que cuidam ali da limpeza da cidade. A medida vai valer em dias que o país registrar temperaturas acima dos 39 graus.
E os 75 anos da independência do Estado de Israel foram celebrados nesta quinta-feira no Clube A Hebraica, em São Paulo. Um concerto reuniu autoridades brasileiras e representantes da comunidade judaica. Antes da música, teve bolo pelos 75 anos de Israel. O encontro também celebrou os laços culturais e de negócios com o Brasil. Em seguida, a Orquestra Sinfônica Humanitas executou músicas de compositores israelenses como Mendelssohn e versões de músicas populares dos dois países. A apresentação teve regência do brasileiro Ricardo Calderoni. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.